Boa noite, pessoal, meus amigos queridos, amados e amadas de Deus. Continuando aqui o primeiro encontro, tá? Passando para a parte mais forte, né? Mais pessoal mais maduro, que já conhece a história, já ouviu, né? Vamos agora amadurecer um pouco mais na palavra de Deus, né? Porque se a gente quer amadurecer na fé, a gente tem que conhecer um pouquinho mais a palavra, ok? Vejamos as mensagens principais do Gênesis 1, capítulo 11. Deus criou tudo o que existe. Essa doutrina é ensinada duas vezes, no capítulo 1 e 2. São duas linguagens, sendo que a segunda é a mais popular. Criar é fazer alguma coisa que antes não existia. Deus não usou coisas materiais, porque nada existia. O mundo não foi criado em 7 dias de 24 horas. O número 7 na Bíblia quer dizer completo, obra terminada, 100%. A criação é obra contínua de Deus. Ainda em nossos dias, Deus continua criando, sustentando e conduzindo a criação. A gente pode ver isso em João 5, versículos 16 a 18. Textos que falam da criação. Salmos 8, 19, 93, 95, 104, 136 e 147. Sabedorias 13, versículos de 1 a 5, Isaías 40, versículos de 12 a 17, e outros. Embora a obra da criação seja particularmente atribuída ao Pai, é igualmente verdade da fé que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o único e indivisível princípio da criação, de acordo com o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 316. Segundo, tudo que Deus criou é bom. Essa doutrina é repetida muitas vezes no primeiro capítulo. Depois de cada coisa criada, Deus viu que era bom. Realmente, Deus cria um mundo ordenado e bom. Terceiro, Deus criou o homem e a mulher semelhantes à sua imagem. Deus comunica a sua própria vida. Somos chamados à perfeição e à santidade. Nós vemos isso em Mateus capítulo 5, versículo 48. Porque é a imagem de Deus, o ser humano possui a dignidade de pessoa. Ele não é somente alguma coisa, mas alguém. É capaz de conhecer-se, de possuir-se e de se doar-se livremente e entrar em comunhão com outras pessoas. E é chamado pela graça a uma aliança com seu Criador. E oferecer-lhe uma resposta de fé e amor, que ninguém mais pode dar em seu lugar. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 357. O homem não foi feito de barro. Na Bíblia, esta linguagem é poética. Explica que Deus colocou tudo de si, que foi modelando como o oleiro. Você pode ver isso em Isaías, versículo 19, de 15 a 16, capítulo 45, de 9 a 13. E em Jeremias, versículos 18, de 1 a 10. O homem é a maior criação de Deus. É o ponto alto da obra da criação. Quarto, Deus criou o homem e a mulher, da mesma natureza e iguais, precisando um do outro. Precisamos um do outro. É no relacionamento que podemos nos completar. Costela é um símbolo que significa intimidade, igualdade, a mesma natureza. O homem e a mulher foram criados, quer dizer, foram queridos por Deus, em perfeita igualdade, enquanto pessoas humanas e por um lado, mas por outro, no seu respectivo ser de homem e de mulher. Ser homem, ser mulher, é uma realidade boa e querida por Deus. O homem e a mulher têm uma dignidade que não pode perder-se, e lhes vem imediatamente de Deus, seu Criador. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 369. Deus não criou o homem solitário. Desde a origem criou os homem e mulher. Gênesis capítulo 1, versículo 27. A sociedade dos dois realiza a primeira obra de comunhão entre pessoas. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 383. Quinto, Deus criou o homem e a mulher, senhores da criação. Deus confia a maravilha da criação ao homem. Compete ao homem usar os dons que recebeu de Deus, para dar continuidade e aperfeiçoar a obra da criação, segundo o desígnio de Deus.
O homem e a mulher são vocacionados para cuidar a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Como administradores de Deus. Essa soberania não deve ser um domínio arbitrário e destruidor. Catecismo da Igreja Católica, capítulo 373. Sexto, Deus criou o homem e a mulher querendo a amizade deles. Sinal da familiaridade com Deus é o fato de Deus o colocar no jardim. Ali vive a fim de o cultivar e guardar. O trabalho não é um castigo, mas a colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. Catecismo da Igreja Católica, capítulo 378. O homem é amigo de Deus, passeia e conversa com ele. Sétimo item. O homem e a mulher, igual à raça humana, se afastaram de Deus. Por causa desse afastamento, cada homem que nasce afastado de Deus, num estado que pode ser comparado com o pecado. Este pecado nós o chamamos de pecado original. No capítulo 1, versículo 11. O homem, raça humana, abusou da liberdade, desobedeceu e pelo pecado se afastou de Deus. O homem quer experimentar os frutos proibidos. Esse pecado não tem nada com o sexo, nem com a maçã. O homem se acha, a maçã entre aspas, que é o fruto proibido, certo? O homem se acha autossuficiente. Ele se esquece de que é pó e de que o pó só o sopro de Deus pode dar vida. A doutrina do pecado original é, por assim dizer, o reverso da boa nova de que Jesus é o Salvador de todos os homens, de que todos têm necessidade da salvação e de que a salvação é oferecida a todos, graças a Cristo. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 389. O pecado é contado nas 4 narrativas, com símbolos, mostrando que pecamos quando nos afastamos de Deus. Serpente, o que significa serpente? Afastamento de Deus, a tentação. A gente vê isso em Gênesis 4. Caim e Abel, quando é igual ao quê? Quando o homem se afasta de Deus, se afasta também do irmão, e vice-versa. Capítulo 4, versículos de 1 a 17. Há muitos Caíns que oprimem o irmão. Opressão é morte lenta e dolorosa. Há também os Abel, que desejam construir um mundo melhor. Dilúvio é igual ao quê? Quando o homem começa a pecar, a tendência é pecar sempre mais. Ele se afoga nos dilúvios que o mundo oferece. O castigo é para corrigir e converter o homem. Deus envia a arca de Noé, que significa o quê? A barca de Pedro, igual à igreja. Símbolos do que são salvos pela graça de Deus. Torre de Babel é igual ao quê? A egoísmo, a ambição. Capítulo 11, versículos de 1 a 9. Os grandes continuam construindo a Torre de Babel, que os impede de enxergar o outro lado da humanidade. Para destruir essa torre, Deus ensina a linguagem da fraternidade. Em tudo isso também existe o lado positivo. Eva, apesar de pecar, é a mãe dos viventes. Pecado de Adão, a promessa do Salvador. A maldade de Caim, a bondade de Abel. O dilúvio, a justiça de Noé. Oitavo, devemos reservar um dia na semana para louvar a Deus. Por quê? Primeiro, Deus é bom. B, a segunda, a criação é vida em abundância. Somos chamados a viver a plenitude da vida. João capítulo 10, versículo 10. Deus está presente na vida do homem. O homem é imagem e semelhança de Deus. E dele o homem recebeu o sopro da vida. Para refletirmos, vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 11. Por que o relacionamento entre as pessoas está tão semelhante ao relacionamento de Caim? Pensa aí um pouquinho, conversa com seu coleguinha, com a mamãe, com o papai, quem estiver do seu lado, depois volta aqui. Pergunta: por que o relacionamento social está tão falso, aumentando cada vez mais o número de grupos que querem dominar e explorar os outros grupos? Conversa um pouquinho com o coleguinha e depois a gente conversa. Alguns tópicos para vocês, tá? Para vocês lerem.
e aprofundar um pouco mais. Vou falar os personagens e os seus sinais, ok? Do Adão e Eva, qual foi o pecado? A desobediência. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 6. Qual foi o castigo? Eles foram expulsos do paraíso. Gênesis 3, capítulo 23. Qual foi o perdão? Esmagará a cabeça. Verá o Messias. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. No caso de Caim e Abel, qual foi o pecado? Assassínio. Gênesis capítulo 4, versículo 8. Qual foi o castigo? Errante. Gênesis capítulo 4, versículo 11. Qual foi o perdão? Sinal para não ser morto por ninguém. Gênesis capítulo 4, versículo 15. No caso de Noé, qual foi? O pecado, corrupção. Gênesis capítulo 6, versículo 1 a 2. Qual foi o castigo? O dilúvio. Gênesis capítulo 6, versículo 7. Qual foi o perdão? O arco-íris. Gênesis capítulo 9, versículos de 12 a 13. No caso de Babel, qual foi o pecado? O orgulho. Gênesis capítulo 11, versículo 4. Qual foi o castigo? Conflito de línguas. Gênesis capítulo 11, versículos de 7 a 8. Qual foi o perdão? Família de Taré, o chamado de Abraão. Meus amigos, foi um prazer aqui mais uma vez estar com vocês. Vamos fazer aqui uma oração do Pai Nosso, a oração que o próprio Cristo nos ensinou. E até o próximo encontro. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Espero que vocês tenham gostado, foi feito com muito amor, muito carinho. Desejo a todos uma excelente semana, um excelente feriado, Deus abençoe a todos.